Olá, eu sou o professor Austônio Queiroz, estou atualmente na Gerência de Tecnologia Educacional da CEMED Manaus, sou licenciado em Filosofia pela UFAM, pós-graduado em Especialização em Tecnologias Educacionais pela PUC do Rio e mestrado em Ensino Tecnológico Profissional pelo IFAM. Estou aqui hoje para apresentar para vocês um game criado por mim e pelas crianças que participaram da minha pesquisa no mestrado profissional de ensino tecnológico no IFAM, e essa pesquisa foi finalizada em 2018. Essa pesquisa ela foi aplicada em uma escola municipal, obviamente da Secretaria Municipal de Educação aqui de Manaus, com alunos do segundo ano do ensino fundamental, na Escola Municipal Santo Agostinho, no bairro do mesmo nome. Nesse processo, foi investigado as possibilidades de uso de um game, o Game Alpha, o game criado por mim, com a ajuda dos alunos e da professora da turma. E esse game, ele pretende auxiliar o desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica em crianças, que é muito importante para a alfabetização, que todos sabem que a alfabetização é um dos itens mais caros para a educação do Brasil até hoje. Nesse game, os alunos eles participaram ativamente. Eu quero mostrar aqui para vocês um pouco das imagens do momento da pesquisa, dessa participação dos alunos que foi fundamental. Eles contribuíram de maneira muito valiosa para a pesquisa, dando sugestões até de estratégias didáticas para mim. Eles deram sugestões na mecânica do game, no nível de dificuldades, enfim, eles foram agentes ativos no processo de aquisição do próprio conhecimento. E isso, para mim, foi um ganho sensacional, além do game criado com toda a ajuda deles. Então, nós temos aqui os alunos participando de reuniões com o uso do jogo, os alunos aqui assistindo à apresentação do jogo, aqui os alunos jogando na turma, eu deixei eles, teve um momento da pesquisa em que eles jogaram sozinhos o jogo, e um aluno ia coordenando de forma que eles iam jogando e aprendendo, anotando o que aprendiam numa ficha de acompanhamento, que foi um instrumento criado por mim durante a pesquisa do mestrado. E isso foi muito importante. Aqui vocês percebem, não existe aqui, não está aparecendo na imagem a professora da turma, não está aparecendo o pesquisador, são os alunos jogando o game, e com isso aprendendo, sendo responsáveis por esse processo de ensino-aprendizagem, o que é uma característica do game, o que é uma característica que os teóricos de game dizem, ou seja, uma pessoa, um usuário de um game, ele sempre vai aprender algo, ele sempre vai desenvolver habilidades que ele não possuía. E foi dentro dessa perspectiva que o Game Alpha foi criado. Eu gosto muito de mencionar, no que se refere à participação dos alunos aí, que os alunos, como eu já mencionei e gosto de frisar, tiveram um papel fundamental. Por exemplo, no design de fases, no nível de dificuldades, muitos alunos diziam assim: professor, está fácil demais. E outros diziam: está difícil demais. Então, o que eu criei? Criei um nível de dificuldade fácil e um difícil, por conta dessa demanda que eles me apresentaram. E outro que me marcou bastante também é que no game só aparecia, e vocês vão ver daqui a pouco os personagens, mas só tinha o menino Curupira. E na primeira vez que os alunos, que a turma vivenciou o uso do game, depois do uso eu fazia as reuniões para coletar o parecer deles, e uma das primeiras coisas que foi falado para mim foram as meninas. E eu fiquei, assim, de certa forma, até emocionado, e também senti aquilo com um impacto. Por quê? Porque eu não pensei nisso, mas as meninas falaram para mim: professor, só tem menino Curupira nesse jogo, não tem menina. Então lá vai eu ligar para o desenhista, o rapaz que me auxiliou nesse momento: olha, dá teu jeito, mas cria uma menina para esse jogo aqui, senão eu não vou mais
desenvolver isso, que eu fiquei até com uma certa vergonha naquele momento. Mas, enfim, só alguns exemplos, né, do papel que esses alunos desenvolveram também. E aí eu gosto muito de mencionar nesse momento o que nos deixou sabiamente, né, as palavras sábias do nosso querido Paulo Freire, quando ele diz: ninguém aprende sozinho, ninguém ensina sozinho, nós aprendemos e ensinamos em coletividade. E aquelas crianças me ensinaram muita coisa também, assim como eu ensinei para ela, e nesse processo coletivo de criação, de aprendizagem, de produção de conhecimento, eles tiveram uma proatividade muito boa. Então, eu gosto sempre de mencionar, quando as pessoas dizem assim: o Austônio criou o game, eu gosto sempre de dizer, não foi só o Austônio. Se não tivessem aquelas crianças lá, o jogo não teria saído da maneira como saiu. Então, esse processo coletivo de produção, de criação e de aprendizagem foi muito importante dentro da pesquisa por mim desenvolvida pelo IFAM. Esse game, agora nessa nova gestão da CEMED e da Prefeitura de Manaus, tivemos a oportunidade de instalar ele em todos os computadores dos Centros de Tecnologias Educacionais da Secretaria Municipal de Manaus, e os tablets que estão chegando na escola também terão eles. Ou seja, está disponível para que as escolas utilizem. E nesse processo, a Gerência de Tecnologia Educacional da CEMED de Manaus faz a formação de professores com o uso do game para auxiliar no processo de alfabetização. E dentro dessa formação de professores com o uso do Game Alpha, uma professora formadora muito importante nesse processo, assim como toda a equipe de alfabetização da Gerência de Tecnologia Educacional, ela exerce esse papel, junto com suas colegas, de apresentar o Game Alpha e demonstrar para o professor como ele pode ser utilizado e quais são as perspectivas que o professor pode tirar do Game Alpha para melhorar a aprendizagem dos alunos. Além disso, essa professora formadora, ela também aplica o Game Alpha junto com uma professora em escolas, diretamente na sala de aula, com os alunos de escolas municipais do município de Manaus. Essa professora é a professora formadora Adelane, minha colega de trabalho da Gerência de Tecnologia Educacional, que vai mostrar para vocês um pouco de como foi essa formação e as características do game para auxiliar no processo de alfabetização de nossas crianças. Então, agora com vocês, a professora formadora Adelane. Olá a todos os presentes. Para mim, é uma honra participar desse evento juntamente com esse mestre maravilhoso que é o professor Austônio Queiroz. Sou formadora da Gerência de Tecnologias Educacionais, GTE, da CEMED de Manaus. Faço parte da equipe Cultura Digital da Alfabetização, que atende 35 escolas, com participação de 344 professores, alfabetizadores e assistentes de alfabetização, impactando direto e indiretamente com seu fazer pedagógico mediado pelos jogos tecnológicos, cerca de 10.320 alunos da rede municipal de Manaus. As formações oferecidas pela equipe Cultura Digital têm como objetivo sugerir jogos digitais que possam ser trabalhados como recurso pedagógico no processo de alfabetização, como Game Alpha, Grafogame e Luz do Saber, como muitos outros jogos digitais. Nessa imagem, podemos ver os professores alfabetizadores na formação do Game Alpha. Nessa próxima imagem, eles estão com a mão na massa, acessando o jogo, realizando os desafios, vendo os níveis, as fases, para poder, assim, passar para os alunos na sala de aula. A pesquisa partiu de um problema que perdura até os dias atuais, que é o processo de alfabetização dos nossos alunos da rede municipal. Mas o que é o Game Alpha? Ele é um game de ação,
criado para auxiliar a alfabetização através de atividades que visam o desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica. Ele pode ser baixado no sistema operacional de smartphone, tablets e computadores. Ele pode ser jogado online e offline. Tem como público-alvo crianças de 6 e 8 anos, mas sem impedimento de aplicá-lo a outras idades que necessitam trabalhar as habilidades de consciência fonológica. Ele possui 2 níveis e cada nível possui 8 fases. E os cenários onde aparece os cenários, o layout é a floresta amazônica e o encontro das águas. Os avatares principais são o menino curupira, que é o Curu, e uma menina curupira, que é a Jaci. Um deles deve ser escolhido pelo jogador para enfrentar o lenhador e o monstro da poluição. O objetivo do Game Alpha educacional é que o jogador deve controlar o avatar, tentando impedir que seu habitat natural seja devastado por ações do lenhador. Para tanto, deve recolher palavras de um texto previamente apresentado, agindo rápido para passar pelos desafios impostos pelo inimigo. Assim, irá avançando, tendo de identificar palavras que rimam com outras, que começam com o mesmo fonema ou com a mesma sílaba, bem como comparar tamanhos de palavras a partir da quantidade de sílabas e descobrir palavras dentro da palavra. Paulo Freire considera que o trabalho curricular com os jogos digitais começa por meio do diálogo entre professores e aluno, pois é nesse momento que acontece a percepção do significado dos temas a serem abordados em aula. Os vários níveis de percepção de si mesmo e do mundo de cada uma das nossas crianças é que revela, segundo Paulo Freire, a urgência da utilização das várias possibilidades da cultura, das mídias, entre elas os jogos digitais, com foco na aprendizagem e na formação de professores. A proposta do Game Alpha, ao encontro dessas questões sociais, políticas e humanas que banham o ambiente de vida dos nossos aluninhos, ao trazer os personagens como o Curu e a Jaci numa aventura para tentar impedir que seu habitat natural seja devastado por ações do lenhador, porém, para que consiga chegar ao final do jogo, deve finalizar os desafios impostos pelo inimigo. Quando o professor trabalha o Game Alpha na sua sala de aula, estará abordando os seguintes objetos de conhecimento: interpretação textual, rimas e aliterações, palavra com mesmo fonema, palavras com sílabas iniciais iguais, palavra com sílabas finais iguais, tamanho de palavras por quantidade de sílabas, palavras contidas em outras. No componente curricular de língua portuguesa, do currículo escolar municipal, desenvolve as seguintes habilidades. Habilidade 5, que é reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. Habilidade 6, segmentar oralmente palavras em sílabas. Habilidade 7, identificar fonemas e sua representação por letras. Habilidade número 8, que é relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavras, com sua representação escrita. E a habilidade 9, comparar palavras, identificando semelhanças e diferença entre sons de sílabas iniciais. Habilidade 13, que é comparar palavras, identificando semelhanças e diferença entre sons de sílabas mediais e finais. Habilidade 2, segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. Agora, vou contar para você uma experiência como formadora do GTE. Passei a acompanhar
um projeto do Game Alpha como recurso tecnológico no processo de alfabetização na Escola Municipal Francinete Rocha Brasil, na DDZ Leste 2, onde no primeiro bimestre os resultados levantados pelo relatório de acompanhamentos das fases de alfabetização constatou-se que os alunos não estavam na fase alfabética completa para que o professor realizasse uma continuação do processo. Então, a partir desse resultado, os professores foram desafiados na busca de recursos que ajudassem, mediante as formações do Cultura Digital da Alfabetização, GTE, os professores do terceiro ano conheceram o jogo Game Alpha. Pediram o meu apoio como formadora e passei a acompanhá-los na aplicação do projeto. No primeiro momento, foi apresentado o Game Alpha aos alunos, utilizando as máquinas do CTE e os tablets da maleta do Profuturo. Abordamos com eles a importância da atividade para o aprendizado deles. Uma vez por semana, vou à escola acompanhar o processo, como vocês podem observar aqui na imagem, os alunos acessando o Game Alpha. Observem que eles estão todos concentrados, né, ouvindo o que está sendo pedido para eles realizarem os desafios. Aqui você pode observar que o aluno conseguiu chegar à fase final, né, do nível fácil. Ele conseguiu prender o lenhador e o monstro da poluição. Nessa próxima imagem, observe a concentração dos alunos jogando o Game Alpha. Tanto os professores e os alunos ficaram encantados com o jogo, com todo o seu layout, mostrando cenários regionais e conhecido por eles. Os resultados até a presente data são satisfatórios para todos, pois nos bimestres seguintes os relatórios cresceram. Hoje, 90% dos alunos estão lendo e escrevendo. O projeto foi realizado com o terceiro ano, sendo 2 professores e 100 alunos. Entretanto, outras turmas adotaram e praticaram o jogo com objetivo educativo, sendo um professor do 4º ano e um professor do 5º, impactando aí diretamente o processo de aprendizagem de mais 93 alunos, ou seja, 193 alunos foram impactados aí com esse jogo Game Alpha, que possibilitou outras atividades, como o estudo do gênero textual, poema, lendas, meio ambiente, o estudo do açaí, seus benefícios, jogos desplugados, como jogos de rima, brincando com as sílabas, palavra dentro da palavra. Agora, vamos ver o jogo Game Alpha em ação? Olá, meu nome é Cru. Eu e minha irmã Jaci temos que defender essa floresta. Mas para fazer isso, nós precisamos da sua ajuda. Para nos ajudar, leia as palavras ou escute as falas e resolva os desafios que são apresentados. Ah, ia esquecendo. Muito cuidado com o lenhador e as suas armadilhas. Então, vamos viver essa aventura? Então, depois desta apresentação inicial do menino Curupira, na primeira interface do game, as crianças, os usuários, são levados a escolher um dos personagens, que é a menina ou o menino Curupira. Eu vou escolher aqui a menina Curupira e depois a próxima interface é o nível de dificuldades. Eu vou escolher aqui o fácil, para a gente ter uma primeira experiência desse game. Nessa tela, vocês podem perceber que há aqui um texto, o texto inicial. Deixa eu escolher novamente, que saiu da tela, que é tudo no toque. Então, tocou, ele já vai fazer o comando. Então, nessa tela tem um texto inicial. Esse texto é para contextualizar todos os objetos do conhecimento que a Adelane apresentou agora há pouco.
Para que a criança tenha a consciência de que todas as unidades linguísticas, todas as palavras que ela vai trabalhar, fazem parte de um contexto maior que é o texto. E isso já facilita bastante lá na frente para que a criança possa exatamente adquirir a habilidade da leitura e também ajudar na habilidade da escrita. Voltando aqui para o jogo, depois que há o áudio com a poesia, a menina Curupira tem que escolher uma das opções para atirar de acordo com o comando que aparece em áudio também no game. Então eu vou atirar aqui uma primeira vez, né? Não surtiu efeito, e sempre haverá um feedback quando ela errar ou quando ela acertar. Com a carinha triste ela errou. Vamos mais para frente, vamos ver se aparece aí uma carinha alegre. Aí quando aparece o feedback das sílabas iniciais iguais, mata e mala, sinal de que ela acertou, e há um áudio também indicando que ela acertou. Indo mais para frente, novamente, ela vai ter que atirar em uma das opções. Se ela errar, vem a carinha triste do Curupira. Se ela acertar, vem o feedback de que natureza e Natal começam com a mesma sílaba, no caso dessa fase aqui. E assim, a menina Curupira ou o menino Curupira, conforme você vai jogando, eles vão passando de fase, como, por exemplo, aconteceu agora. Aqui já é uma nova mecânica de jogo, ela não atira mais. Nessa segunda fase, a menina tem que saltar e tocar nas palavras que o comando inicial da fase indica para que ela toque. Então vamos ver aqui se ela acerta. Estou aqui utilizando os comandos como o aluno pode jogar se ele for usar um tablet ou um notebook. No computador ele vai usar as setas do teclado. Então ela vai andar e vai tentar pular, saltar e acertar da palavra certa que o comando indica. Quando ela acerta, há um áudio indicando que ela acertou, e quando ela erra, há um áudio e ela também perde uma vida. A vida dela é um açaí, né? Ela começa com 3 vidas, que são os açaí, né? O açaí muito importante na nossa região, né? Uma fonte aí de vitaminas, né? Que fortalece a gente, e isso significa a vida nesse jogo. Observem que no game tudo é contextualizado, no Game Alpha tudo é contextualizado para que a criança vá trabalhando com o meio ambiente no qual ela está cercada aqui na floresta amazônica e com os personagens do nosso folclore, o que permite ao professor também utilizar o Game Alpha para uma leitura de imagem, para uma produção de texto, para trabalhar o meio ambiente, enfim, para fazer diversas atividades além do conhecimento e do reconhecimento das unidades linguísticas trabalhadas e dos objetos do conhecimento que estão no nosso currículo municipal, muito bem apresentado já pela professora Adelane. E aí a personagem Curupira, ou o menino, conforme escolha inicialmente, vai continuando, né, a sua jornada, lembrando que aqui é o nível fácil, né? No nível difícil, ela perdeu vida, né, quando ela erra, e no nível difícil, o personagem, ele aqui já reiniciou a frase, tanto é que ela recuperou as 3 vidas delas, né? Mas no nível difícil, há uma mecânica de jogo onde os personagens têm que se desviar de latas que são jogadas pelo lenhador, têm que se desviar do monstro poluição, enfim, conforme avança de fase, há novos desafios para os usuários, que aí vão, nesses desafios, ter um processo de engajamento com o jogo e, principalmente, vão ter um processo de aprendizagem das unidades trabalhadas nesse game, que é o grande objetivo do jogo, né? Ou seja, a aprendizagem dos alunos. Não vou continuar de fase, porque eu quero deixar vocês aí com esse gostinho na boca, para que vocês possam jogar o game e, quem sabe, prender o lenhador, prender o monstro poluição, que ainda não aparece aqui, e salvar a floresta amazônica através dos nossos personagens
menino Curupira e menina Curupira. Então, fica aí a dica para que vocês possam estar utilizando o game na escola, na sua casa com seus filhos e, de repente, ajudar as crianças no seu processo de alfabetização. Muito obrigado, é isso, e a gente vai agora para o encerramento desta apresentação. Vou chamar agora a professora Adelane para que a gente possa falar as considerações finais. Que explanação maravilhosa é essa do professor Austônio sobre o Game Alpha. Espero que você tenha gostado. Sugiro ele como recurso digital para facilitar o processo de alfabetização, tornando as aulas lúdicas e dinâmicas. Você pode usá-lo online e offline, utilizando os CTEs e tablets das escolas municipais. Finalizo a apresentação com esse pensamento de Paulo Freire. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós ignoramos alguma coisa e todos nós aprendemos alguma coisa. E sempre estamos em aprendizagem. E deixo aqui meu muito obrigado, meus agradecimentos a toda a organização do SETA. Estou encantada por participar desse evento ao lado desse mestre que é o professor Austônio, divulgando o Game Alpha no processo de alfabetização. Agradeço a toda a equipe do Centro de Mídias Educacionais da CEMED Manaus. Passo aqui agora a palavra ao professor Austônio para suas finalizações. Agradeço a todos que estão, nesse momento, assistindo a este vídeo. Teremos um momento interativo depois, que esperamos todos vocês lá para a gente conversar mais um pouco sobre o Game Alpha. E eu queria mais agradecer também algumas instituições e algumas pessoas que tornaram esse projeto possível. Primeiramente, o Instituto Federal do Amazonas, através do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico, o IFAM-PPGET, por ter acreditado nesse projeto que hoje está dando resultado nas escolas públicas do município de Manaus, como muito bem a Adelane apresentou, com alguns dados que são ainda iniciais, e com certeza esses dados vão aumentar mais ainda, ou seja, o PPGET do IFAM está cumprindo com seu papel de melhoria da educação através do seu programa de pós-graduação, através do seu mestrado e agora também do seu doutorado. Muito obrigado a todos os professores do IFAM e a todos os colegas. Agradeço imensamente também a Prefeitura Municipal de Manaus, na pessoa do prefeito Davi Almeida, a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da nossa secretária Dulce Almeida, que acreditou também no projeto e permitiu que esse game fosse instalado em todos os computadores dos Centros de Tecnologias Educacionais da Secretaria e em todos os tablets que estão chegando na escola nesse momento. Sem essa adesão da Secretaria, nós não teríamos esses resultados que a Adelane falou agora há pouco. Agradeço aos colegas da Gerência de Tecnologia também que participam do processo, que utilizam nas formações e que motivam os professores a utilizar, causando aí uma melhoria na aprendizagem dos estudantes. Agradeço aqui a Adelane, minha colega de trabalho, que tem um papel fundamental nesse processo. E agradeço aqui também ao Centro de Mídias do município de Manaus, onde nós estamos gravando esse vídeo. Fomos muito bem recebidos e apoiados pelos técnicos aqui. Muito obrigado a vocês também. E, principalmente, agradeço à Escola Municipal Santo Agostinho, aos alunos que participaram da pesquisa, que foram meus parceiros de pesquisa. Como muito bem eu mencionei na fala anterior, e a Adelane finalizou com essa frase do nosso saudoso mestre Paulo Freire, as crianças não foram agentes passivos nesse processo, tiveram um papel muito importante, como eu já mencionei, às quais eu demonstro o principal agradecimento a elas. E também ia esquecendo da professora Milene, que emprestou sua voz para o Game Alpha, é nossa colega lá da Gerência de Tecnologia Educacional. Muito obrigado a todos, aguardamos todos vocês para a gente conversar melhor sobre o game no momento interativo, dizer que o game está disponível gratuitamente para qualquer pessoa, nesse site, gamenaaprendizagem.net,
Lá nesse site vocês podem ver tanto o game, baixar, jogar online, e também vocês podem ter acesso às informações da pesquisa, a dissertação, assim como também no site do IFAM PPGet. E também o link do Kahoot que a Adelane criou sobre o Game Alpha e que nós vamos trabalhar isso no momento interativo. Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado a todos e aguardamos vocês no momento interativo.